Bom dia! Bom dia! Hoje eu vim apresentar sobre um dos antropólogos que ele foi capaz de revolucionar toda a antropologia que conhecemos hoje, revolucionar em questões de como nós percebemos as diferentes culturas mundialmente, que seria o Bronisław Malinowski. Começando com sua biografia, ele nasceu em uma região austríaca da Polônia, a Cracóvia, e ele fez vários doutorados. O primeiro foi na Polônia e depois entrou na faculdade London School of Economics, onde ele estudou um pouco sobre economia e intercâmbios, e ele foi aí que começou mesmo esse seu interesse por estudar outras culturas além da considerada eurocêntrica, porque ele teve contato nessa faculdade com comunidades aborígenas na África. E aí ele percebeu que o estudo da cultura ele vai além do que nós conhecemos no dia a dia, do que foi dito por outros antropólogos anteriores, que eles consideravam que existia as diferentes fases, como a da bárbare, onde os seres humanos ainda não eram desenvolvidos. Então ele chega para desmistificar esse fato e mostrar de que a sociedade ela é composta realmente por diferentes culturas que agem de diferentes maneiras e não existe uma diferenciação entre elas. Então, o Malinowski foi pioneiro da pesquisa etnográfica de campo e um dos fundadores da antropologia moderna. O seu diferencial é esse: ele ia nas próprias comunidades e ele estudava o povo, ele buscava sentir os sentimentos daquele povo para si, para realmente entender como era o seu funcionamento, qual era a sua ordem, quais eram as suas funções, como eles interagiam, o que eles comiam, e ele vivia tudo isso dentro dessas próprias comunidades. E isso é tão interessante porque ele desmistifica esse fato da diferenciação de cultura, que não existe somente a questão eurocêntrica, mas vale lembrar que toda a sua pesquisa, toda a sua história foi feita nos anos de 1920, ou seja, tudo que ele fez foi com um tom revolucionário. Então, a sociedade não entendia, mas ele foi o que conseguiu transformar para mudar o nosso pensamento de hoje em dia. Então, aqui nós temos algumas obras dele, as principais obras que eu trouxe. A primeira, que é praticamente a principal de suas obras, que é Argonautas do Pacífico Ocidental. Malinowski descrevia como os habitantes das ilhas de Trobriand dão sentido ao mundo, do ponto de vista nativo, e mostra a vivacidade e sofisticação dessa cultura. As Ilhas Trobriand é basicamente uma ilha que fica na região da Melanésia, que, para vocês entenderem, fica mais ou menos por aqui na Austrália. Ele realizou uma viagem para a Austrália e aí ele seguiu até a ilha, onde fez as suas principais pesquisas, que são conhecidas até os dias de hoje e são representadas nos livros de sociologia. Nessa obra, ele busca desmistificar propriamente esse fato de que essas diferentes culturas consideradas bárbaras, elas não são somente, como dito, fósseis vivos, como peças de museu, mas são sim comunidades que vivem, que perpetuam uma cultura própria que é diferente do que conhecemos, e não é por isso que eles deveriam ser inferiorizados. Aqui nós temos a segunda obra de 1926, Crime e Costume na Sociedade Selvagem. A obra demonstra que, mesmo em culturas consideradas primitivas, existem regras sociais complexas e um sistema legal intricado, baseado em necessidades biológicas, mentais e sociais. E essa obra já se liga um pouco da teoria que ele criou, que eu vou explicar mais pra frente, que é a teoria funcionalista, mas já deixo essa obra como uma base do que ele vai explicar posteriormente. Nós temos Jardim de Coral e Sua Magia Mágica, de 1935. Explora a vida social, econômica e mágica dos habitantes das ilhas de Trobriand, na Melanésia, destacando o papel central da magia na vida cotidiana e na agricultura. Um fato interessante porque nessa obra ela é bem diferente, porque ele consegue explorar a questão da magia, porque magia é o que entendemos por hoje, não é algo que existe. Mas ele já investiga de como eles tinham essa percepção sobre a magia
E eles utilizavam muito isso na agricultura para trazer prosperidade para tudo que eles plantavam, tudo que eles cultivavam. E ele fazia toda essa investigação. E aí eu trouxe uma quarta obra, Magia e Ciência, Religião e Outros Ensaios. Esta é uma coletânea de textos curtos sobre aspectos específicos de magia, ciência e religião, mitos e psicologia, crenças e espíritos de mortos, significados e linguagem com base nos estudos com os tromboniandenses, como dizemos os moradores da ilha de Trobriand. E aí é que dá meio uma confirmação dessa diferenciação de cultura, de como eles utilizam da ciência própria, da cultura própria, da religião própria, como eles se diferem, e dá esse marco de como nós temos que compreender esse diferente. Novamente aqui da ilha, eu trouxe o mapa, como mostrei anteriormente, principalmente porque essa foi a sua principal área de pesquisa, a principal área de influência que tornou as suas obras inteiras e que influenciou o mundo inteiro, basicamente. Ele também foi fundador de várias teorias, vários conceitos diferentes. A primeira é da etnologia, que é o estudo dos povos ou grupos étnicos, principalmente por conta da sua forma diferenciada, que foi a exploração física, onde ele ia lá e explorar lá mesmo. A arqueologia, isso aqui são alguns elementos do ritual Pula da Melanésia, que são dos povos da ilha de Trobriand. Estudos de vestígios de culturas humanas por meio de análise de materiais. Ou seja, ele também começou essa arqueologia porque ele analisava também os itens que eles utilizavam. Nós temos a antropologia social, estudo das diversas características de uma cultura e dos comportamentos em relação ao conjunto da sociedade. Ele analisa como seu fator, contexto social, histórico influenciava toda a sociedade como um todo. E também temos a questão da linguística, que é um fator muito importante, porque, linguística, estudo das estruturas da língua. Ou seja, ele, a partir da linguística, que nós começamos a ter contato com a teoria que ele criou, que é a teoria funcionalista. Porque com a linguística, com a exploração da estrutura, da sintaxe das palavras, ele também analisava a língua dessas culturas, porque a língua é uma influência do contexto que eles vivem. Então, nós temos a teoria funcionalista, onde ele fala que a sociedade possui diferentes funções diferentes. Cada ser humano possui uma função na sociedade, cada instituição possui uma função na sociedade para que ela mantenha-se em equilíbrio. Os indivíduos apresentam determinadas necessidades essenciais, como segurança, afeto, participação comunitária, compreensão das normas coletivas, educação e justiça. E uma coisa interessante que ele fala também, que muitas dessas comunidades que são consideradas primitivas, apesar do termo estar meio que incorreto, é que muito dessas necessidades sociais são supridas pelo fator cultura. A cultura deles, que é diferente, consegue suprir esses diversos fatores sociais que nós temos na nossa sociedade, mas que essa cultura realmente não compreende por esses termos. Eles possuem isso, mas não realmente compreendem por esses termos. Por isso que eles são muito confundidos como seres que são bárbaros, mas eles não são bárbaros. Eles só possuem essas funções, mas que não funcionam exatamente da mesma maneira que a nossa. Então, ele também faz análise de conhecimentos sociais, psicológicos e biológicos. De como eu disse anteriormente, ele pegava as emoções de tudo que ele vivia para ele mesmo, para ele realmente conseguir compreender como é que aquele povo existia. E essas são as minhas fontes. E muito obrigada por assistir. Sofia Records Productions.